De fato nós somos privilegiados. Você é privilegiado, amém? Você reconhece o amor de Deus que opera na sua vida? Queridos, nós precisamos todos os dias sermos gratos por aquilo que Cristo fez por nós. Amém? Vocês do louvor podem descer, muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. Nós somos privilegiados por termos a oportunidade de estarmos aqui. Quantas pessoas, queridos, gostariam de estar aqui nesse momento, mas por estarem ainda presas a um senso de condenação, por não conhecerem essa palavra, elas têm fadado, elas têm sido escravas do pecado, mas nós temos a palavra que liberta, amém? Cristo nos comissionou nessa terra para levar o seu evangelho e nós não podemos ficar parados. Graça e paz, boa noite, você está bem? Que bom que você está aqui na nossa igreja, Verbo da Vida, um lugar de novos começos. Que bom que o Senhor te trouxe aqui para ouvir uma palavra e eu creio que essa tarde nós iremos ouvir instruções poderosas do Senhor que irão nos trazer um senso de responsabilidade para aquilo ao qual Deus nos comissionou, para aquilo ao qual Deus nos tem chamado nesse tempo, amém? Você é um representante de Deus nessa terra, você é um representante de Cristo. As pessoas precisam ver a luz de Cristo brilhar sobre a sua vida. Amém? Quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver algo diferente. E quando eu estudava esses dias para trazer essa palavra em um culto de ceia, né, mais responsabilidade, o Senhor colocou em meu coração aquilo que está escrito lá em Atos. Gostaria que você abrisse, né, abrisse a sua Bíblia lá em Atos 13, versículo 42. Atos 13, capítulo 13, versículo 42. O tema dessa ministração, como o pessoal da gestão de culto pediu, é luz para os gentios. Amém? Você vai entender quando começarmos a nos aprofundar aqui na palavra. Você encontrou? Não? Você encontrou, meu irmão? Amém. Diga, eu vou para o céu. Não, vocês estão com fome, só pode. Diga, eu vou para o céu com convicção. Amém. Glória a Deus, me ajude a pregar essa tarde, amém? Nós estamos aqui para cultuar. Vocês não estão aqui só para ouvir uma pessoa ministrando, não. Vocês estão aqui para prestar um culto a Deus, amém? Vamos lá, o que diz a palavra em Atos 13, versículo 42. Aqui na Bíblia Plenitude, ela diz o seguinte: instados a pregar no sábado seguinte. A Bíblia diz que ao saírem eles, falando de Paulo e Barnabé, né, rogaram-lhe, os judeus rogaram-lhe para que no sábado seguinte lhe falassem essas mesmas palavras. Daqui a pouco a gente vai entender o contexto. No versículo 43, diz que, despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadia a perseverar na graça de Deus. No versículo 44, a Bíblia diz o seguinte: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria-se o que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que as rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque assim nos determinou o Senhor. Eu te constituí para luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Repita comigo: eu te constituí para luz dos gentios. Amém. Então Paulo, ele aqui, vamos entender aqui o contexto dessa passagem. A Bíblia diz no capítulo 13, né, no início do capítulo 13, que Paulo e Barnabé, eles são separados pelo Espírito Santo para a obra a qual o Senhor os tinha chamado. Então, como o pastor Galeno hoje até citou esse versículo, né, 13, versículo 1, a Bíblia diz que aqueles homens, então, jejuaram, oraram e impuseram as mãos sobre eles e eles foram enviados. E a palavra fala que, então, Paulo e Barnabé, eles seguem sua primeira viagem missionária, e eles chegam até a cidade de Salamina, na ilha de Chipre, onde alguns aqui certamente vão lembrar dessa história, onde eles começam a pregar para o representante do imperador, o procônsul Sérgio Paulo,
e a Bíblia diz que aquele homem estava recebendo a palavra, mas aí Elimas, o mágico, ele começa a, de alguma forma, tentar ludibriar para afastar Sérgio Paulo da palavra, e aí Paulo vai deferir uma palavra de juízo sobre aquele homem, né, aquele mágico, dizendo que ele ficaria cego por um tempo, né, e assim que ele lança esse juízo, a palavra diz que acontece, o mágico fica cego por um tempo, e Sérgio Paulo ouvindo aquilo que estava sendo pregado e também vendo o poder de Deus em operação, ele decide acreditar em Deus, né, na doutrina. E a palavra diz então que Paulo vai para outra cidade, para a cidade de Perges, na Panfilha, onde João decide deixá-los e retornar para Jerusalém, até que então eles chegam aqui na cidade de Antioquia da Pisídia, que é onde Paulo e Barnabé começam a pregar o Evangelho, e a Bíblia diz lá em Atos 13, no versículo 16, ela vai falar sobre o testemunho de Paulo em Antioquia. Paulo então ele começa a pregar na sinagoga sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus aqui na terra, e a Bíblia diz que naquele lugar se encontravam alguns povos, se encontravam os judeus, que eram os descendentes de Israel, né, os descendentes de Abraão, também se encontravam lá os prosélitos piedosos, que eram gentios, que tinham praticado, que tinham se exposto à situação da circuncisão, e agora também ouviam a lei, né, a palavra, a lei de Moisés, e também lá se encontravam os tementes a Deus, que eram gentios que não tinham passado pelo processo de circuncisão, mas que eram amigos gostavam de ouvir a lei de Moisés, né? Então esses três povos se encontravam nas sinagogas, e Paulo então ele vai começar a falar sobre o Evangelho. Ele começa falando desde quando Deus ele tira o seu povo do Egito e os coloca na terra de Canaã. Ele fala de como o povo pediu a Deus representantes nessa terra, né, reis, e Deus então levantou Saul e depois levantou Davi, e então Paulo começa a falar aqui no versículo 26, mais ou menos, para o versículo 26, sobre Jesus. Ele fala que tudo se cumpriu através da figura de Jesus, que foi levantado sobre o madeiro, né, que morreu, mas também ele fala que Jesus ressuscitou. E lá no versículo 39 ele vai dizer que através de Jesus, todo aquele que crê é justificado. Diga, todo aquele que crê é justificado. E ele vai dizer que todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, algo que a lei de Moisés não poderia fazer. Então aqueles judeus, eles viviam, né, eles acreditavam que a salvação ela vinha por obras, pelos sacrifícios, por aquilo que a lei ordenava. Mas agora Paulo está dizendo a eles que a salvação vinha pela fé, por crer em Jesus, que todos aqueles que crescem em Jesus, eles seriam justificados. E é interessante porque a palavra fala agora aqui no versículo 42, que aqueles judeus, ao ouvirem isso, eles começaram a ficar interessados e começaram a acreditar no que Paulo estava falando. Eles começaram, de fato, a entender que a salvação vinha pela fé e não pelas obras que eles praticavam. Então eles pediram que no sábado seguinte, Paulo e Barnabé novamente viessem até a sinagoga e pregasse as mesmas palavras, aquilo que ele estava falando sobre Cristo Jesus. E então a Bíblia diz que alguns judeus e alguns prosélitos piedosos começaram a seguir Paulo e Barnabé, e Paulo persuadiu eles a perseverar na graça de Deus. E aí no versículo 44 a Bíblia diz que no sábado seguinte aconteceu algo extraordinário. A Bíblia diz que quase toda a cidade parou para ouvir a palavra de Deus. Imagina a Araripina toda parando para ouvir a palavra de Deus. Imagina Deus levantar através de homens que sabem quem são e se posicionam, fazer com que toda uma cidade parasse para ouvir a palavra de Deus, né? Então aquela mensagem que eles pregaram na sinagoga certamente percorreu por aquela cidade, e naquele dia quase toda a cidade parou para ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz então que os judeus, vendo que grande parte daquela multidão era de gentios, eram dos povos que não tinham aliança com Deus, a Bíblia diz que eles se enchem de inveja e começam a contradizer aquilo que Paulo estava falando. Então, enquanto Paulo pregava, eles tinham esse sentimento e essa posição de alguém que estava contradizendo a mensagem. E a Bíblia então diz que Paulo ele fala de forma ousada, ele diz: já que vocês estão rejeitando aquilo para o qual eu vim ensinar vocês, inclusive a Bíblia diz que eles rejeitaram até a vida eterna. Então Paulo diz: então nós vamos nos voltar para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou.
eu te constituí para luz dos gentios. Essa mesma passagem aqui na versão da NVT, ela diz o seguinte: pois foi por isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Paulo aqui, ele estava citando uma passagem que está lá no Velho Testamento, lá em Isaías 42:6. Eu vou aqui abrir para você, para nós ganharmos tempo. Mas a Bíblia fala, o profeta Isaías, ele profetiza sobre Cristo Jesus, e ele fala o seguinte. Eu vou abrir aqui bem rapidinho para você não precisa abrir, mas pode anotar. Isaías 42:6, que diz o seguinte: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão os cativos e os cativos do cárcere, aos que jazem em trevas. Então Paulo aqui, ele citou uma passagem que estava lá no Velho Testamento, ele citou o profeta Isaías falando sobre a vinda de Jesus, sobre aquilo que Jesus iria fazer nessa terra, mas Paulo agora usa isso como se ele fosse de fato uma extensão de Jesus. Deus citou isso sobre Jesus, mas Paulo agora diz, Deus nos ordenou para sermos nessa terra luz para os gentios, para pregarmos a palavra de salvação. E a Bíblia então vai dizer, lá em Atos 13:48, que os gentios, que todo aquele povo que ouviu essa palavra, eles começaram a regozijar e glorificar a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que todos aqueles que queriam a vida eterna creram. Imagina, meus irmãos, toda uma cidade se reunir para ouvir a palavra de Deus. Imagina o Senhor nos usar para alcançar a cidade de Araripina, dizer: ei, Araripina, a glória de Deus está disponível para vocês. Aleluia. Ei, Deus se manifestou, a graça de Deus se manifestou através de Cristo Jesus, e Ele não está mais aqui para condená-los, mas para salvá-los, porque a Bíblia diz que todos aqueles que creem em Jesus, eles estão salvos. Eles não estão mais numa posição de condenação. Por isso que a palavra fala aqui, como eu li para vocês lá em Atos, que todo aquele que nele crê é justificado. A justiça de Deus se manifesta através de Cristo Jesus, que se entregou no madeiro para nos salvar, amém? Então a Bíblia lá em Atos diz que aquele povo ouvindo isso, ouvindo as boas notícias do Evangelho, eles decidiram crer e foram salvos. Imagina, meus irmãos, Deus te usando, porque a gente imagina que Paulo e Barnabé fazendo isso, mas se coloca na posição de Paulo e Barnabé, porque a Bíblia diz que nós somos mensageiros das boas novas, amém? A palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo, nós estamos aqui para anunciar o Evangelho. Imagina Deus te usar para alcançar toda uma cidade. Imagina Deus te usar para alcançar as pessoas e para que você possa manifestar a vida de Cristo, mostrando para elas que a graça de Deus está disponível para alcançá-la, para livrá-las de um jugo de escravidão. Lá em Efésios 5:8 diz o seguinte: antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora vocês têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. E ele vai dizer: pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. No versículo 14 ele diz: pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Aleluia. Deus nos constituiu, meus irmãos, como luz nessa terra, como pessoas que estão aqui para trazer clareza à vida das pessoas. A palavra diz lá em Efésios, como eu disse aqui em Efésios 5:8, que antigamente nós estávamos nessa posição de alguém que andava mergulhado na escuridão, mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, diz que Ele nos resgatou. A sua mão poderosa nos tirou de uma condição e nos colocou em uma condição de alguém que é amado, que é aceito por Deus. A palavra diz que Ele nos amou antes, quando éramos ainda pecadores. Nós fomos livres do jugo de escravidão, mas a palavra diz que agora, com o sacrifício de Cristo, quando nós entendemos isso, quando nós passamos de criaturas para filhos de Deus, nós somos luz no mundo. A palavra diz que Cristo, Ele vai dizer: assim como eu sou luz, vocês também são luz, e agora eu vos envio. Sabe que Deus, Ele nos enviou para essa terra para sermos luzeiros?
Você é luz nesse mundo para trazer clareza, para dar significado à vida das pessoas. Se a tua vida cristã não te motiva, meu irmão, a pregar as boas novas, se a tua vida cristã não te motiva, se ela apenas te beneficia, então talvez você esteja vivendo qualquer outro tipo de coisa, menos o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, ele diz a respeito de pessoas que estão desejosas, não apenas de receberem os benefícios da salvação, mas também de serem propagadores, mensageiros do Evangelho. Aleluia! Deus não nos constituiu apenas para vir a uma igreja, sentar, ouvir uma palavra e achar que está tudo bem, porque é muito egoísmo da nossa parte, meus irmãos, como eu sempre falo, recebermos isso, saber que essa palavra tem o poder de mudar rotas, de alterar os nossos destinos, mas guardar apenas para nós. Existem muitas pessoas que estão lá fora morrendo, mas que não conhecem a verdade, e você tem a verdade. Assim como Cristo já fez algo na sua vida, agora Ele te comissiona nessa última grande comissão, porque nós estamos vivendo os últimos tempos, meus irmãos. Como o Fernando disse hoje, apontando naquele livro, né? Ajunte-se a essa carruagem. Deus, Ele de fato, Ele tem pressa, digamos assim, em alcançar vidas lá fora. Muitas pessoas estão morrendo sem conhecer a verdade, presas no jugo de escravidão. O diabo tem feito coisas terríveis. Eu estava assistindo um vídeo hoje, sobre pessoas que não conhecem a sua identidade, mas você, através da palavra, sabe quem você é em Cristo Jesus, e a mesma transformação que ocorreu em você, ela está disponível para eles também, mas a única diferença é porque eles não sabem disso, e você sabe. E existe uma responsabilidade. Essa responsabilidade, ela não se resume apenas aos pastores, apenas aos ministros dessa igreja, não. Cristo, Ele nos comissionou, eu e você, para levarmos as boas novas do Evangelho, amém? João 3,18 diz que todo aquele que nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu, não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Sabe, isso é uma boa notícia. Você pode dizer, meu Deus, mas é uma boa notícia dizer que as pessoas já estão condenadas? Veja bem, se eu estivesse numa posição de saber que eu já estou condenado, e alguém chegasse até mim e dizer, ei, deixa eu te dar uma boa notícia. Você pode sair dessa situação de uma pessoa que está condenada e agora vir para uma posição de alguém que não vai viver mais debaixo do jugo de escravidão. Você agora tem a oportunidade de viver uma vida diferente dessa que você está vivendo. Isso não é uma boa notícia, não? E foi assim comigo e com você. E Cristo, Ele quer nos usar para pregarmos as boas novas, para anunciar às pessoas, ei, vocês estão numa situação de escravidão, vocês não vão estar condenados, vocês já estão numa condição de condenados, mas eu tenho uma boa notícia, se você crê na palavra, você não vai mais estar nessa posição, porque a palavra diz que Ele faz nova todas as coisas, aleluia. As pessoas estão morrendo, queridos, sem conhecer a verdade, elas ficam clamando por respostas, enquanto nós já temos a resposta em Cristo Jesus. João 12,46 diz, Jesus falando, Ele diz, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A vontade de Cristo Jesus é que aqueles que creem nele não permaneçam nas trevas. E o que seria ser luz do mundo? Ser luz do mundo, meu irmão, é ter a capacidade de romper com as trevas do pecado e trazer clareza à vida dos homens. Foi isso que Jesus fez quando esteve na terra. A palavra diz que onde Ele passava, Ele fazia o bem, Ele curava a todos, Ele anunciava o Evangelho. Mas sabe que Ele nos delegou agora essa responsabilidade. Eu e você, nós somos embaixadores de Cristo. E a palavra diz que é como se Ele falasse por nós, se arrependam dos seus pecados. Aleluia. Aleluia. Jesus, Ele quer trazer clareza, queridos, para a humanidade. Jesus quer mostrar às pessoas que elas não precisam mais ficar presas a um senso de condenação, de escravidão. Porque quando a luz do Evangelho brilha sobre a vida das pessoas, meus irmãos, elas não vivem mais presas ao pecado. Elas vão viver uma vida de conhecimento, uma vida de prosperidade, uma vida de saúde e cura divina, uma vida de santidade, uma vida de alegria permanente como você tem vivido. Aleluia, mas as pessoas precisam ouvir esse Evangelho. E o profeta diz, mas como elas irão crer se não há quem pregue? Como as pessoas irão crer se você não prega o Evangelho? Se você não assume a sua responsabilidade, a responsabilidade que Deus te deu como um reconciliador de Deus com o mundo, através de Cristo Jesus. Aleluia. João 3,16, ele diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu,
que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não diz um grupo exclusivo de pessoas. Sabe que o Evangelho ele não é para um grupo exclusivo, para um grupo específico. Ele é para todos os povos, para todas as nações, para todas as tribos, para todas as raças. O Evangelho ele precisa ser propagado, meus irmãos. Aleluia. Você está bem? Nós precisamos ter pressa em pregar esse Evangelho. Nós estamos vendo como as coisas têm se acelerado no mundo. Aleluia. Mas a palavra diz que nós somos sal e luz dessa terra, meus irmãos. Talvez você não veja mais esperança nesse mundo, mas se não houvesse esperança, você não estaria mais aqui. Se você está aqui nesse tempo, é porque existe esperança. Aleluia. Porque as pessoas poderão olhar para a sua vida e ver algo diferente. E através da sua vida, elas vão crer, vão acreditar que podem mudar as suas vidas. Deus quer usar o seu casamento, homem e mulher de Deus, para alcançar outros homens e mulheres que talvez, quando eles olham para... Eles estão passando por dificuldade em seus casamentos e olham para aqueles amigos, eles dizem, não, mas eu acho que eu vou olhar para a vida, eu vou conversar com Jordana e Ivanite, porque eles têm algo de diferente. Eu tenho certeza que se eu for até eles, eu vou receber algo diferente. Sabe, Deus quer usar pessoas assim, Deus quer te usar, jovem, para outros jovens que estão passando por situações presos a vícios, presos à depressão, à ansiedade, e no meio dos seus amigos eles sabem que não podem encontrar respostas, mas aí eles olham para você e dizem, eu posso olhar para a vida daquele jovem, eu posso olhar para a vida desse meu amigo, e se eu me achegar a ele, eu tenho certeza que a minha vida vai ser diferente. Aleluia. Existe uma diferença daqueles que servem, daqueles que não servem, meu irmão. Precisa existir uma diferença na sua vida que faz com que as pessoas desejem aquilo que você tem, porque você é luz do mundo. Você está aqui para trazer clareza. A luz de Cristo precisa brilhar através da sua vida. E através da sua vida elas irão crer em Cristo Jesus. Aleluia. Lá em Mateus 5, versículo 14 diz, vocês estão aqui para ser luz. Eu vou ler aqui na versão a mensagem, né? Eu trouxe aqui, ela diz o seguinte: vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Eu quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que vocês estão no alto, que vocês estão em uma nova realidade, onde todos enxergam, tratem de brilhar. Na versão da Bíblia Viva diz o seguinte, eu gostei muito dessa versão. Ela diz, vocês são a luz do mundo, uma cidade sobre o monte, brilhando durante a noite para ser vista por todos os povos. E ele vai dizer aqui, não escondam a luz de vocês. Deixem que ela brilhe para todos os povos e que as boas obras de vocês brilhem para ser vista por todos, de tal maneira que louvem o Pai Celeste. Ei, não esconda a luz de vocês. Não esconda a luz de vocês. Ele diz aqui que é impossível que uma cidade que está edificada sobre o monte, é impossível que ela não seja vista. Sabe o que ele diz? É impossível que se você brilha a luz de Cristo, é impossível que as pessoas não notem, que as pessoas não vejam algo diferente. Ou melhor, que você passe despercebido nessa terra. Onde você está, as pessoas precisam ver algo diferente. É no seu trabalho, você precisa brilhar a luz de Cristo no seu trabalho. É onde você estiver, é na faculdade, é na escola, no meio da sua família, no meio dos seus parentes. Não importa onde você estiver. Você é um propagador do Evangelho de Cristo e as pessoas precisam ver algo de diferente em você. Aleluia. João 20, 21 diz o seguinte, que Jesus, ele diz que assim como o Pai o enviou para ser luz no mundo, também ele nos enviaria. Marcos 16, 15, ele diz o seguinte, e disse-lhes, ide por todo o mundo, não apenas em Araripina, não apenas na sua família, não apenas dentro de um contexto de igreja, mas ele diz por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Atos 1:8 ele diz, mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e ele diz que nós receberíamos o quê? Poder. Mas esse poder tinha uma finalidade, testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria até os confins da terra, a respeito da minha morte e da ressurreição. Sabe que Deus ele deseja te encher de poder? Mas esse poder ele tem uma finalidade, anunciar o Evangelho, ser uma testemunha com grande efeito, seja em Araripina, seja no Pernambuco, seja no Brasil, seja nas nações onde você estiver. Você precisa ser uma testemunha do Evangelho de Cristo. Aleluia!
Aleluia, ele precisa ser proclamado, queridos. Aleluia, as pessoas precisam ouvir sobre a salvação. As pessoas precisam ouvir sobre um Deus que nos resgatou de uma condição de pecado. De uma condição ao qual nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos perspectiva de vida, mas a luz do Evangelho brilhou sobre as nossas vidas e nos deu uma nova realidade. Nós então podemos enxergar quem nós somos em Cristo Jesus, entender que Deus, Ele não está ali em cima para nos condenar, para nos apontar erros, mas Deus abriu o seu imenso coração e através de Cristo Jesus se revelou como um Pai de amor, um Pai bondoso. Um caráter de um Deus que não muda, que está pronto para acolher os seus filhos. E não apenas nós que estamos nesse contexto, mas as pessoas lá fora precisam ouvir essa palavra. Aleluia, enquanto nós estamos aqui, os números das estatísticas estão crescendo de pessoas que estão morrendo. Pessoas que estão presas a drogas. Pessoas que estão se matando. Mas nós podemos mudar essas estatísticas em Cristo Jesus. Sabe, queridos, um povo que conhece o seu Deus, a Bíblia diz que Ele é forte e fará proezas. Sabe que se nós que conhecemos o nosso Deus, nós nos posicionarmos nessa cidade, queridos, assim como foi lá em Antioquia da Pisídia, essas pessoas que estão lá fora, elas ouvirão falar de um povo que é posicionado em Deus, e elas ouvirão a palavra, e elas irão glorificar a Deus. E assim como a palavra fala aqui, elas irão crer, e elas irão receber a vida eterna. Mas para isso, você precisa pregar a palavra. Aleluia. Isaías 52:10 diz que o Senhor, Ele desnudou o seu braço para todas as nações, à vista de todas as nações, até os confins da terra, para mostrar aos povos a salvação de Deus. Aleluia, o próprio Deus mostrando aos povos, eu estou aqui para salvá-los, não para condená-los, porque aqueles que não conhecem a Cristo Jesus já estão condenados, mas a boa notícia é saber que Deus está se movendo, Deus está com o seu braço pronto para mostrá-los a salvação em tempo oportuno. Aleluia, Deus é bom. Nós precisamos pregar o Evangelho, aleluia, nós precisamos anunciar as boas novas. Sabe que lá fora as pessoas, elas falam com propriedade sobre diversos assuntos. Esses dias eu estava conversando com um colega, e se você for sentar numa rodinha e falar sobre futebol, vai ter gente que sabe falar sobre a quantidade de jogadores que tem no time, sabe falar o nome de cada um, sabe falar quantos gols tiveram. Se você for conversar com pessoas que são fãs de alguns cantores, elas sabem falar onde vai ter as turnês, como é que está a programação, qual é a idade. Mas, queridos, quando você fala... Quando nós aqui que somos da igreja, quando pergunta aos irmãos sobre algo, eles não sabem falar daquilo a qual os deu vida. As pessoas não sabem falar do Evangelho, elas não sabem falar das verdades do reino. Se eu te chamasse aqui para falar sobre diversos assuntos, talvez você conseguiria ter propriedade para falar. Mas, queridos, sobre o Evangelho nós precisamos ter muito mais propriedade. A palavra, o Senhor, Ele já nos deu um manual. Esse é o nosso manual de vida. Nós precisamos nos debruçar sobre eles para entender as verdades eternas. Não apenas para nos beneficiar, como eu disse, porque a vida cristã ela não se resume a benefício próprio, mas você sendo beneficiado e sendo um beneficiador de outras pessoas. Você entendendo que Cristo te libertou, que hoje você pode viver uma vida de cura, de libertação, de alegria, de paz, que excede todo entendimento, mas isso não sendo uma realidade apenas para você, mas de você, como a palavra diz, rios de vida se iriam fluir, e iriam matar a sede de outras pessoas. Aleluia, Deus é bom. Não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. Aleluia. Eu gostaria que o pessoal da comunicação, eles colocassem aquele slide. Eu passei esse exemplo na nossa conferência baseados na palavra. Gostaria que o pessoal do diaconato só baixasse aqui as luzes bem rapidinho. E como eu falei, as pessoas lá fora, as pessoas sabem falar sobre diversos assuntos, mas quando é sobre a palavra, muitas vezes nós não temos a propriedade que deveríamos ter sobre o Evangelho, sobre aquilo ao qual tem nos alimentado. E eu lembro que eu tive um sonho certa vez. Eu estava dormindo e tive um sonho ao qual eu acordava, e quando eu acordava eu desejava ir até o banheiro. Então a primeira coisa que eu fazia era ligar a luz, porque a luz ela trazia então iluminação naquele ambiente, naquele cômodo onde eu estava. E então a cada cômodo que eu ia passando eu ia ligando a luz, eu apertava no interruptor, ligava a luz, mas quando eu chegava no banheiro que eu ligava a luz, aquela lâmpada estava queimada, e porque a lâmpada estava queimada, eu não podia usufruir dos benefícios de ter claridade, eu não podia enxergar com clareza o ambiente onde eu estava localizado.
E o Senhor então me trouxe esse exemplo sobre muitas vezes nós estarmos em uma sociedade, nós estarmos inseridos em uma sociedade, e porque a luz ela não tem clareado, ela não tem trazido clareza, as trevas têm prevalecido. E aqui eu lembro que eu trouxe 4 exemplos, o exemplo da educação, da política, da família e da igreja. Quantos aqui, eu não sou tão velho, glória a Deus, mas certamente muitos aqui pegaram esse tempo, onde nas escolas se ensinava o ensino religioso. As crianças, os jovens iam para a escola e tinha uma matéria sobre estudo da religião. E as pessoas estudavam sobre a religião, mas aos poucos isso foi sendo retirado. Aos poucos agora começaram a ensinar outras coisas. Certamente você viu um vídeo que estava circulando na internet sobre apresentações culturais de cavalos no cio, ensino de linguagem neutra. E começaram a mudar aquilo que era ensinado. E porque a luz não prevaleceu naquele lugar, as trevas tomaram de conta. Da mesma forma foi sobre a política. Você sabe que a palavra diz que tudo aquilo que nós lançamos, uma palavra que nós lançamos tem poder. E por muito tempo, até a própria igreja dizia, não, política não é lugar de crente. Política é do inferno. E porque nós declaramos, porque as pessoas diziam que não podia se envolver em política, irmãos, onde a luz não está, as trevas vão prevalecer. Leis começaram a ser criadas, que vieram para te pressionar, para mudar os valores da sociedade. Leis injustas têm sido feitas. Eu não estou aqui falando sobre partido A, partido B, não tem a ver com isso. Mas porque pessoas não se tornaram luz ou não quiseram adentrar em determinados ambientes da sociedade, as trevas tomaram de conta. E aquilo onde deveria ter pessoas iluminando, trazendo clareza, agora as trevas estão lá presentes. Na família, em uma mesa, os pais se reuniam com seus filhos para jantar, para almoçar, faziam orações, mas agora a velocidade do trabalho, das coisas que estão acontecendo está sendo tão rápida que não tem mais tempo de sentar com seus filhos, de dar orientações. E agora o que doutrina os filhos é um celular. Se sentam onde cada um está ali comendo rápido, ou talvez nem comam na mesa. E porque não foi ensinado valores, os valores foram retirados do contexto de família, as trevas também tomaram de conta. Não se encontra muitas vezes luz mais nesse meio. E a igreja não, a igreja continua perfeita. Não, a igreja continua brilhando. Mas muitas vezes, por causa de relativismo, até a igreja tem sido influenciada. Não, nós precisamos relativizar, não, porque a Bíblia ela não diz bem assim. Vamos atualizar a Bíblia? Vamos atualizar para aceitar determinado grupo? E porque começaram a relativizar os princípios cristãos, porque crentes não se posicionaram como luz, até a igreja foi afetada. E lugares da sociedade onde a luz deveria estar brilhando, agora as trevas estão tomando de conta. Mas eu declaro em nome de Jesus que se levantaram homens e mulheres de Deus para serem representantes do Senhor nas igrejas. Deus vai levantar, meu irmão, e eu estou falando com você mesmo, Deus vai levantar homens e mulheres de Deus que irão se posicionar, irão pregar o Evangelho, que não irão abrir mão dos seus valores, que não irão abrir mão dos seus princípios, mas se posicionarão como luz. Aleluia. Na família também, homens que são sacerdotes do lar, homens que irão brilhar a luz do Evangelho dentro das suas casas, que irão sentar com seus filhos e ensiná-los no caminho que devem andar. Mulheres que saberão ser mulheres de Provérbios 31:10. Mulheres virtuosas que têm sabedoria, que sabem conduzir bem os negócios, que são ajudantes, auxiliadoras dos seus maridos. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus, homens e mulheres se levantando no meio da política. Não, política não é lugar de corrupção não, porque se um filho de Deus que sabe muito bem se posicionar, aquele lugar também será um lugar de luz. A luz do Evangelho também pode, queridos, brilhar nesse meio. E também na educação, eu declaro em nome de Jesus, pessoas que têm um chamado para a educação, professores se levantando, diretores, escolas cristãs sendo feitas. A luz do Evangelho se manifestando na sociedade.
para alcançar outras pessoas. Eu estava lendo um livro, até citei, um livro de John Stott, que ele fala sobre o cristão em uma sociedade não cristã. E ele diz que se uma casa, ela está durante o dia, ela está com a luz apagada, e então a luz chega, e aquela casa permanece na escuridão, nós não poderemos culpar a casa, porque é o que acontece quando a noite chega. A pergunta é, onde está a luz? Porque se a luz for ligada, a casa vai estar clara. Da mesma forma ele diz, se a sociedade está se corrompendo, está declinando, está seguindo um declínio, a pergunta a se fazer não é por que está acontecendo, por que a sociedade está seguindo esse ritmo, porque isso é o que acontece, queridos, quando homens e mulheres eles estão fadados ao egoísmo humano. A pergunta é, onde está a igreja? Onde está eu e você dentro desse contexto? Diga, eu sou luz do mundo. Diga, Cristo me constituiu como luz nessa geração. Aleluia. O salmista diz que uma geração contará a outra geração as grandiosidades dos feitos do Senhor. Nós somos essa geração, queridos. Nós estamos vivendo na estação correta. Nós somos a geração certa para introduzirmos e para apresentarmos para essa geração que está lá fora a esperança da glória de Deus. Assim como os gentios, que Paulo disse que quando ouviram a palavra de Deus, eles glorificaram, porque eles entenderam, eu estava em uma condição, mas agora também a glória de Deus, a graça de Deus se manifestou para mim. Da mesma forma, as pessoas lá fora, quando você se posicionar e decidir ser guiado pelo Espírito Santo, as pessoas lá fora não terão como resistir. Aleluia, as pessoas lá fora não vão ter como resistir ao Evangelho. O Evangelho, ele tem o poder de se introduzir. É como uma espada de 2 gumes. Ele vai se introduzindo dentro do nosso coração. Assim como um dia, meus irmãos, a palavra do Senhor me alcançou, me limpou, tirou todos os pensamentos errados, me tirou de uma posição. Eu não posso desejar e ficar inerte diante de tudo que está acontecendo. Você precisa se levantar. Você precisa se levantar. Você não é tímido. Você é ousado em Deus. Assim como Paulo, quando você abrir a sua boca, um eu te amo que você falar para alguém vai ser carregado de poder. Um abraço que você der em alguém lá fora vai ser carregado de poder. Ela vai sentir algo diferente. Ela vai dizer, eu quero essa paz que você transmite, eu quero isso também. Quantas pessoas nós não já ouvimos aqui relatos que através de um abraço foram curadas, foram saradas. Pai se manifestou na vida delas. Quando você se posiciona, queridos, Deus, Ele vai te permitir oportunidades para alcançar vidas. Eu lembro de um dia que eu estava ali na frente com o pastor Sérgio, e nós estávamos conversando lá fora, e um rapaz ia passando de moto, e ele parou na nossa frente. A gente pensou até que era assalto. Ele parou na nossa frente, aí disse, ei, vocês poderiam orar por mim? Mas, mas é porque fizeram uma pessoa fez um trabalho para mim ali. Aí eu vi vocês aqui na frente da igreja, e eu disse, rapaz, eu acho que eles são crentes. Vocês poderiam orar por mim? Deus, Ele abre, queridos, oportunidades em todos os lugares. Se você estiver bem posicionado em Deus, comece a declarar e comece a pedir ao Senhor oportunidades de pregar o Evangelho. Eu não sei como vai ser, mas Deus vai te dar estratégias. Deus vai te colocar em lugares para que você possa florescer, para que as pessoas possam ver algo diferente em você. Às vezes você não vai precisar nem abrir a sua boca, mas a tua forma de conduzir, o que você faz, vai mostrar algo diferente. E as pessoas serão atraídas. E então elas poderão provar da graça do Senhor. A boa notícia é essa, que Deus, na sua bondade, na sua infinita bondade, se revelou através de Cristo Jesus. E a graça salvadora, ela não é para um grupo específico, mas ela se revela para todos. Agora eles precisam saber disso. E diga, serei eu, que irei pregar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia, Deus é bom. Deus conta comigo e com você, meu irmão. Nós somos os braços de Cristo nessa terra, para levantar o perdido. Nós somos os pés, como a Bíblia diz, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Cristo quer usar a sua vida. Cristo quer usar a sua vida
Cristo quer usar a sua vida. Não esconda a sua luz. Não esconda a sua luz. Agora que você foi posicionado, agora que você está firmado em um alto monte, trate de brilhar. Trate de brilhar. Trate de anunciar aquilo que Deus fez na sua vida. Se você já está no reino, você tem capacidade suficiente de frutificar a visão. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus deseja frutificar. Deus deseja que você vá e dê frutos. Frutos que permaneçam. Amém? Você poderia fechar seus olhos? E em atitude de oração, eu gostaria que você tirasse alguns minutos para você orar, se consagrando ao Senhor e dizendo, assim como o profeta disse, envia-me a mim. Eu gostaria que você fizesse essa oração. Senhor, me usa. Senhor, me envia aos perdidos. Nós precisamos desejar, meus irmãos, isso. Fala ao Senhor que Ele pode contar contigo. Diz ao Senhor que Ele pode contar com você. E assim como a sua vida foi alcançada, você deseja ser alguém que irá reconciliar o mundo com Ele. Se coloca na posição de alguém que deseja ser usado como um vaso limpo. Amém? Eu gosto de algo que o pastor Norberto disse. Ele disse que se alguém chegasse na sua casa para fazer uma refeição, você não iria pegar pratos e talheres sujos para servir aquela pessoa. Você iria pegar o prato limpo, os talheres mais belos e iria servir. Sabe que Deus também quer fazer isso conosco. Deus, Ele quer alcançar as pessoas lá fora, mas Ele não irá nos usar de todas as formas. Deus quer te usar como um vaso limpo e puro. Um vaso limpo, ao qual Ele sabe que Ele pode fluir através de você. Aleluia. E eu não sei se nós temos visitante essa tarde, mas a palavra de Deus deseja te alcançar. Talvez você esteja aqui e você tenha recebido um convite para nos visitar, para ouvir uma palavra na Igreja Verbo da Vida, mas eu quero te dizer que não foi um simples convite de uma pessoa, de um amigo seu. Foi o próprio Deus te trazendo nesse lugar para te dizer que existe salvação disponível para você. Assim como cada um aqui um dia colocou a sua vida à disposição do Evangelho e fez uma confissão, e a palavra diz que quando eles confessaram a Jesus, houve uma transformação, uma rota foi redirecionada. Caminhávamos rumo ao inferno mesmo, mas a nossa rota foi redirecionada, e agora nós estamos em um processo de santificação, provando dos benefícios do Evangelho. E essa mesma palavra que nos resgatou, ela também quer te resgatar. Cristo quer, primeiro, te colocar numa posição de alguém que será a luz. E depois de te santificar, te ensinar o Evangelho, te mostrar quem você é em Deus, Ele deseja te usar. Mas inicialmente, deixa Deus te trazer para perto. Deus deseja um relacionamento mais pessoal contigo. Talvez você até diga, não, mas eu já conheço a Deus, eu sei quem é. Talvez você até saiba quem Deus é, mas a Bíblia diz que existe uma diferença de criatura e filho. Criatura é todo aquele que foi criado por Deus, mas filho é só aquele que o aceitou, aquele que creu em Cristo Jesus e que o Espírito Santo veio fazer morada dentro. E como é isso? Creu com o coração e confessou com a boca. Talvez você nunca fez isso. Talvez você nunca fez uma confissão diante das pessoas. E nesse momento eu gostaria de te conduzir em uma oração. É algo que em tese é simples, naturalmente falando, mas é algo poderoso espiritualmente falando. Porque você vai estar sendo arrancado de um lugar e sendo colocado no reino do Filho do amor de Deus. Se você está aqui nos visitando, eu não sei se tem visitantes, mas se você é um visitante, essa palavra foi para você. Deus deseja manifestar a sua graça na sua vida. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez e gostaria de aceitar Jesus? Gostaria de fazer uma oração? Você não precisa se preocupar, não precisa se envergonhar. Todos aqui um dia fizeram isso. Um dia eu estava sentado nessas cadeiras e o Evangelho do Senhor, ele veio como uma flecha e perfurou meu coração, queridos. E nunca mais eu desejei outra coisa. Eu sempre digo às pessoas que não tem como mais viver longe do Evangelho.
Não tem como mais viver longe de tudo isso. Porque quanto mais eu me aprofundo na palavra, eu entendo, eu estou no lugar certo. E se você nunca fez uma confissão por Jesus, essa é a oportunidade. Jesus quer te mostrar a sua versão verdadeira. Tem alguém que está nos visitando que deseja fazer isso? Deseja fazer uma oração por Cristo Jesus? Ninguém? Amém. Se você está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, você deseja também fazer essa oração de confissão ou deseja retornar para Jesus, você pode colocar seu nome aí no chat, que os nossos irmãos estarão entrando em contato com você e te conduzindo em uma oração. Amém? Aleluia. Antes de finalizar, eu gostaria de te indicar alguns livros, né? O Propósito de Pentecostes. Aleluia. Um livro poderoso de T.L. Osborne também, que fala sobre a grande comissão, sobre o propósito de fato, do porquê que foram repartidas línguas, né? E o propósito, como eu disse, de testemunhar o Evangelho, não apenas em Jerusalém, mas em todos os confins da terra. Amém? Também outro livro poderoso, O Fim da Igreja Espectadora, de Tony Cook. Responda ao chamado de Deus para um envolvimento total. E outro livro também que eu li e recomendo demais, Diga Sim. Experimente uma vida tão plena e profunda que você jamais voltará atrás. Esse foi um dos melhores livros que eu já li. E eu quero te recomendar, você passar depois no Verbo Shop, livro de Rick Renner, que ele vai falar sobre, tem até aqui, maior que seus talentos naturais, maior que seus dons naturais, maior que sua experiência passada. O que Deus lhe disse para fazer. Hoje ele anunciou muitas coisas que você precisa fazer. Então, saiba o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Você poderia abrir comigo lá em 1